Então, pessoal, aqui a gente vai falar na parte 2, a gente vai falar sobre o diagrama de força cortante, certo? Ele é um pouquinho mais complexo do que o nosso diagrama de força normal, que a gente viu que ele é constante em toda uma região de interesse, certo? Então, vamos falar aqui sobre o diagrama de força cortante. Nele aqui, a gente vai estudar sobre as forças, uma barra, claro, e as forças que elas são aplicadas no sentido horizontal, na verdade no sentido vertical, desculpem, da nossa barra. Aqui no nosso exemplo, a gente vai falar, a gente tem duas cargas pontiformes, que elas podem representar muito bem reações de um acoplamento, e a gente tem também uma força distribuída, né, na região BC. Então, quais são as regiões de interesse nossas aqui? Se a gente pensar bem, como a gente falou na parte normal, a gente tem três regiões de interesse: AB, BC e CD. São regiões entre forças que elas estão sendo aplicadas. Aqui, agora, a gente vai estudar primeiro a região AB. Na região AB, a gente vai estudar primeiro o valor dela na extremidade A, certo? Então, a gente tem uma força de 15 kN sendo aplicada de baixo para cima. E a gente vai ter, além, claro, a gente teria uma força normal sendo aplicada e um momento também. Mas primeiro a gente quer explicar separadamente o diagrama de força cortante aqui nela, né? Então, a gente vai ter uma força VA cortante sendo aplicada aqui. A convenção de sinais dela, pessoal, é um pouquinho mais complicada que a normal. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que imaginar que a gente está prendendo a nossa estrutura, o pedacinho de barra aqui, como se a gente tivesse colocado um preguinho no meio dessa lasquinha que a gente cortou. Se a força estiver tentando fazer com que o nosso pedacinho gire no sentido horário, então quer dizer que essa força ela é positiva. Se ela tivesse aqui no caso sendo aplicado para cima e tentando girar no sentido anti-horário, então ela seria negativa, que seria o valor nosso. Mas assim, se a gente manter a convenção constante, né? Se a gente manter a convenção de uma forma ideal, né? Que a gente não mude ela, então isso não vai ter grande problema para a gente. Mas vamos tentar seguir essa convenção aqui. Então, somatória de forças em Y é igual a zero, então o nosso VA vai valer 15 kN. Certo, pessoal? Então, o que a gente agora, qual que é a nossa segunda análise que a gente vai fazer aqui? Como que a nossa força cortante varia na região AB, sendo que não tem nenhuma outra força sendo aplicada aqui nela. Então, a gente pode perceber que ela vai ser constante na região AB, porque a gente não tem nenhuma outra força sendo aplicada aqui no meio, na região AB. Então agora a gente vai fazer um estudo na região CD. Por que a gente vai pular para CD? Porque a região BC, com essas cargas distribuídas, ela é um pouquinho mais complexa. E eu vou querer fazer um pouquinho num slide separado e tudo mais, que vai ser melhor para vocês entenderem. Então a gente vai analisar a extremidade, né? Primeiro. Então a gente vai pegar aqui a extremidade no ponto D, como a gente fez, vai sempre fazer. Primeiro a gente vai calcular na extremidade. A gente tem a força de 7 kN sendo aplicada aqui nela e a força cortante VD sendo aplicada para cima, considerando como que ela é positiva. Por quê? Se a gente prender um preguinho aqui bem numa lasquinha na região D aqui, a gente vê que se a gente aplicar essa força para cima, a gente vai girar toda essa nossa estrutura no sentido horário. Então essa é a nossa região positiva. O sentido positivo da força cortante nesse ponto ele é para cima. Então, claro, se a gente fizer a somatória de força em Y igual a zero, a gente tem que o VD ele é igual a 7 kN. Como a gente vê que na região CD a gente tem uma outra força sendo aplicada também, então do ponto D até o ponto C, o valor da força cortante interna ela vai ser 7 kN também. Certo? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai estudar a região ABC, né? No meio da região BC. Só que o que a gente sabe que acontece? Como a gente sabe que na força distribuída o valor da força pontiforme que é aplicada resultante ela depende do comprimento dela, então o valor da nossa carga pontiforme ela vai variar também dependendo do ponto que a gente analisar o esforço interno. Certo? Eu vou mostrar para vocês como funciona isso aqui agora. Então, a gente tem a nossa barra aqui, né? A região BC, a nossa região de interesse, região ABC. Então, a gente, como eu falei na parte normal, a gente não pode considerar apenas isoladamente a região BC. A gente tem que pegar de uma extremidade até o meio ou alguma região intermediária
da região BC. Então, a gente pegou algum ponto aqui, a gente tem a força de 15 sendo aplicada na extremidade A, e a gente tem uma força resultante pontiforme da nossa carga distribuída. Mas qual que é o valor dela? Depende do ponto que a gente está analisando, porque quanto mais para a direita a gente tiver, maior vai ser o valor dessa força, porque mais carga distribuída a gente vai ter sendo aplicada aqui, certo? Então, o valor que a gente tem aqui é um valor x, certo? Esse x, ele depende, ele pode ser tanto 0 quanto ele pode ser 4, que é o comprimento total da região BC. Então, a gente tem o valor da força cortante em B, certo? Ele é para baixo, porque se a gente prender o preguinho ali e tentar girar ele giraria no sentido horário, certo? Então, terminando aqui, o que a gente faz? O valor dessa força D vai variar com o valor de x, vocês concordam comigo? Se for zero, se o x for zero, a gente vai estar considerando um estudo no ponto B. Então, só que o valor dessa força seria zero, porque no ponto B a gente não tem nenhuma carga distribuída ainda. E o valor máximo dela vai ser 4. Né? O valor de x vai ser 4, porque a gente vai estar analisando o ponto C, certo? Então, o nosso x ele varia de 0 até 4, que é a região de interesse nossa. Aqui, então, a gente já vai fazer a somatória de forças em y. Um pouquinho diferente que a gente vai ter aqui é o quê? Que a gente vai ter, ó, utilizando nossas convenções de sinais, força para cima positiva, para baixo negativa, 15 menos FD menos o VB, ele é igual a zero. Então, o VB ele varia de que forma? VB é igual a 15 menos 2x, com o x variando de 0 até 4. Então, quando o x é igual a zero, se a gente substituir o x aqui no 2x, a gente vai ter que o VB ele é igual a 15 kN. Aonde? No ponto B, porque é a região onde o x é igual a zero. E como o x maior ele é igual a 4, quando o x ele é igual a 4, a gente tem que o VB ele é igual a 7 kN. Então, como a gente vê que o VB, isso aqui, é uma equação de uma reta, certo? Porque o x está na ordem 1. Então, o valor máximo dele é quando o x é igual a zero, que é o valor de 15, que é o valor no ponto B. E quando a gente chega no ponto C com o x igual a 4, o valor de VB é igual a 7. Então, a gente vê que ele vai variar linearmente de 15 até 7 kN. Certo, pessoal? Então, agora a gente vai desenhar o nosso diagrama de força cortante. O diagrama fica da seguinte forma. Na região AB, nós temos que a força cortante ela é positiva e valor constante de 15 kN, porque a gente só tem uma força e a gente não tem região distribuída nenhuma. Na região CD, a gente tem que o valor dela é 7 kN constante, do ponto C até o ponto D, ou do ponto D até o ponto C, como a gente estudou. Agora, na região ABC, ou na região BC, como a gente estudou, a gente vê que o valor da força cortante ela varia linearmente dependendo da posição que a gente estudar. Então, ela varia como uma linha do valor de 15 até 7 kN, certo? Então, quando a gente tem umas cargas distribuídas, a gente vai perceber sempre a variação da força cortante ela é linear, certo? Porque a gente obteve ali o x com ordem 1. Né? Então, sempre que a gente tiver na força cortante, a gente tiver cargas distribuídas, pode ter certeza que a variação da nossa força cortante ela vai ser linear. Quando a gente não tem, ela tem essa variação constante. Certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente terminou aqui a explicação sobre o diagrama de força cortante e a gente vai passar agora para o estudo do diagrama da força de momento fletor. Até a próxima ali, pessoal. Tchau, tchau.